Olá, bem-vindos ao meu canal. Antes de começar, devo reforçar que este vídeo trará spoilers dos filmes Drácula, a história nunca contada, de 2014, e Drácula, uma história de amor eterno, de 2025. Então recomendo que primeiro os assista, e depois volte. Reforço também que vou falar das minhas próprias impressões sobre os mesmos, e todos são livres para concordar ou discordar nos comentários, de preferência sempre mantendo a postura. Bem, considerando que Drácula, a história nunca contada, é uma produção da Universal Pictures, dirigida por George Shore, e Drácula, uma história de amor eterno, é uma produção da Europa Corp, dirigida por Luc Besson, é evidente que este último não foi produzido para ser uma sequência do primeiro. Mas ao analisar alguns detalhes das duas histórias, acabei formulando um headcanon, que para quem não sabe, são ideias pessoais de fãs sobre uma ou mais obras, as quais nunca foram oficialmente confirmadas ou refutadas como parte oficial do cânone das obras em questão, mas na mente dos fãs, servem para preencher lacunas, dar sentido à história, desenvolver personagens, ou explorar possibilidades que o cânone oficial não abrange, mas que poderiam ser verdadeiras dentro da narrativa. Para dar início, vejamos o ano em que se inicia a história escrita por Luc Besson. 1480. Todo bom fã desse personagem sabe que ele foi inspirado na figura real do príncipe romeno Vlad, o Empalador, que viveu de 1431 a 1476, então é um tanto curioso que Luc Besson tenha escolhido retratá-lo como um jovem de uns 30 anos, partindo para combater os turcos em 1480, 4 anos depois do real Vlad Drácula cair em batalha contra eles. Isso implica que este Drácula, interpretado por Caleb Landry Jones, nasceu por volta de 1450, cerca de 2 décadas depois do nascimento do Drácula histórico. Sei que em obras de ficção histórica várias liberdades criativas são tomadas, mas observando coisas como essa considerável diferença no ano de nascimento. Os cabelos loiros que em nada se parecem com os de Vlad o Empalador. O método do empalamento que lhe deu fama mal sendo mostrado nesse filme. O modo como esses soldados não parecem ter medo de invadir e interromper um momento de intimidade entre o príncipe e sua princesa. Sério. Quem era louco de fazer isso com esse cara? Só para recapitular. Um guerreiro tão feroz que exércitos inteiros recuavam de medo pela simples menção de seu nome. Vlad, o Empalador, filho do dragão. Pois é. Assim disse o filho desse Drácula de responsa interpretado por Luke Evans. E por falar nesse guri, vamos recapitular também o que ele disse depois que seu pai deu a vida para salvá-lo. Os turcos jamais conquistaram as capitais da Europa. O príncipe Vlad Drácula foi um herói. Porém, não existem quadros ou estátuas dele. Eu sou o legado dele. Um detalhe um tanto curioso e também específico, dizer que não houve quadros ou estátuas do homem que ele ia assumir o legado. Esse importante personagem de Drácula, a história nunca contada, Ingeras, filho de Vlad Drácula com sua amada, chamada neste filme de Mirena, tem uma intrigante semelhança física com o Vlad Drácula do filme de Luc Besson. Não era incomum que monarcas escolhessem um nome diferente ao ascender ao trono, e é bastante plausível que Ingeras quisesse assumir tanto o nome forte de seu pai quanto a sua identidade, para assim honrá-lo e imortalizá-lo da sua forma, já que ele não sabia que seu pai tinha sido ressuscitado, e ainda era literalmente um imortal. Claro que muitos vão perguntar. Mas para que criar essa teoria maluca de que o Drácula interpretado por Caleb Landry Jones é o filho do Drácula interpretado por Luke Evans, em vez de pensar simplesmente que ele é só mais um Drácula alternativo de mais um universo próprio? Como muitos que já vimos ao longo das décadas. E a minha resposta é a seguinte. Eu amei esse filme, mas odiei o modo como Luc Besson enfraqueceu o personagem, a ponto dele precisar criar um perfume alquímico para seduzir suas vítimas, sendo que os outros Dráculas já carregavam esse poder dentro de si. Olhe-me. Olhe-me agora.
Quando vi isso, reagi com a mesma indignação de quando vi o lançador de teias do espetacular Homem-Aranha, em vez das teias orgânicas do Homem-Aranha interpretado por Tobey Maguire. Só para depois ficar com cara de bobo ao descobrir que os lançadores de teia são oficiais nos quadrinhos da Marvel, e as teias orgânicas não. Brincadeiras à parte, para mim os melhores filmes de Drácula são aqueles que mostram seu passado como Vlad, o Empalador, e os extraordinários poderes que adquiriu depois de se tornar um vampiro, como aparecer e desaparecer em forma de névoa, em forma de um morcego, em forma de um lobo humanoide, um monte de morcegos, um morcego humanoide, um lobo que vira um monte de morcegos, um morcego humanoide que vira um monte de ratos, e tendo uma forte influência sobre os mesmos. E essas foram algumas das coisas que eu mais senti falta no filme de Luc Besson. Apesar de não ter sido mostrado explicitamente em nenhum momento, há uma cena que insinua sutilmente que Drácula está transformado em lobo, que é quando Jonathan chega ao castelo e avista esse lobo de olhos brilhando no escuro. Quanto aos seus outros poderes, vê-se que ele é bastante provido da capacidade de se teleportar, ou de se mover muito rápido, além de um notável poder de telecinese. Com todos esses poderes, foi bastante incômodo para mim, ver a habilidade de dominação da mente, tão comum aos vampiros, ser removida dessa lista, mas compreendo que Luc Besson queria deixar sua própria assinatura no clássico conto de Bram Stoker, e tenha tomado a licença poética de fazer seu Drácula depender de uma substância externa, tão específica quanto uma poderosa fragrância, já que Luc Besson é da França, que também é onde acontece grande parte da história, ao invés da Inglaterra, como na maioria das versões, e a França é bastante conhecida por seus refinados perfumes. E para não ser injusto, verifiquei que em meados da década de 50, um diretor mexicano, Fernando Méndez, dirigiu o filme O Vampiro, estrelado por Germán Robles, e sua continuação, O Caixão do Vampiro, cujo personagem principal, um vampiro claramente inspirado em Drácula, também se utiliza de um elemento externo, para dominar a mente de suas vítimas, sendo esse, o medalhão que ele leva em seu pescoço. Antes de prosseguir, aviso que agora trarei spoilers da série animada inspirada nos games da saga Castlevania. Caso queira evitá-los, avance o vídeo para 8:27. Bom, quem é fã dos games, mais especificamente do icônico Symphony of the Night, provavelmente notou uma certa semelhança em algumas cenas desse jovem Drácula, com o famoso personagem jogável, Alucard, que é filho do Drácula tanto nos games quanto na série animada, e que apesar de estar do lado oposto de seu pai, mostra que é tão poderoso e brutal quanto ele. Note também como a paleta de cores de cada personagem, assim como os cabelos, a presença de pelos na face do pai, e a ausência dos mesmos na face do filho, coincidem com essas características no personagem de Luke Evans, e no personagem de Caleb Landry Jones. Quanto à narrativa da série, diferente dos games, Alucard assumiu o trono de Drácula, e após algumas reviravoltas, assumiu também sua identidade, empalando seus inimigos numa escala menor, tal como eu imagino ter acontecido com Ingeras. A famosa tragédia do menino puro e inocente, que por perder aqueles que amava, ver a dor e a injustiça dominarem sua vida, e se desiludir com suas crenças, se deixou tomar pela parte mais sombria de sua alma. E aqui terminam os spoilers da série animada do Castlevania da Netflix. Mais uma outra semelhança que eu notei desse Drácula com Castlevania é a trilha sonora dessa cena, com a trilha sonora do game Symphony of the Night. Fora as gárgulas vivas que servem o suposto Ingeras, muito parecidas com o familiar demônio que pode ser selecionado no game para acompanhar Alucard. E é claro que eu também não poderia deixar de fora esta cena. It's been a long time, old one. Oh, it's you, Master Alucard. What do you need? I'm interested in this. Young Master, I cannot aid one who opposes the Master. You won't go unrewarded. Really?
In that case, just tell me what you need. Para quem não é familiarizado com esse game, basicamente esse príncipe vampiro, cujo nome é Drácula escrito ao contrário para mostrar sua oposição ao mesmo, inicia sua jornada com poucos recursos, como a maioria dos heróis dos games, o que o obriga a se aventurar indefeso no início, conseguindo aos poucos adquirir mais recursos, alguns com esse aliado que eu identifiquei essa possível referência no filme. E por falar em referências, aqui vai mais uma. I'm Maria. Who are you? Posso chamá-la de Maria? Coincidência? Acho que não! Então é isso, a dinâmica desse Drácula jovem e loiro de Luc Besson, contando com a ajuda de alguns aliados, e adquirindo poções para conseguir uma habilidade que ainda não possuía, foi outra das coisas que me levaram a desenvolver essa ideia dele ser uma versão de Alucard. E essa não seria a primeira vez que um filme, cujo nome em destaque no título é Drácula, tem como personagem principal não o notório Vlad Drácula, mas sim o seu filho. E o filme ao qual me refiro agora é o pouco conhecido O Despertar de Drácula, de Roger Corman, cujo protagonista é o ator Christopher Atkins, que por acaso também é loiro, e aqui ele é confirmado como um jovem Vlad, filho do príncipe Vlad o Empalador, e sua história aqui é bastante similar à de Luc Besson. A perda trágica de sua amada, e sua conversão em um ser das trevas que atravessa os séculos na esperança de reencontrá-la em outra encarnação. Esse é um filme que infelizmente não se encontra por aí em alta definição, mas aqui no meu canal mesmo, tem ele disponível legendado, então evitarei revelações sobre o enredo caso queiram assistir, e vou me ater somente em informações vagas e algumas curiosidades, como o fato de que esse filme é de 1993, um ano depois do lançamento de Drácula de Bram Stoker, do diretor Francis Ford Coppola, o que dá a impressão de que Roger Corman tentou pegar carona no sucesso deste, mas não houve muita criatividade na escrita do roteiro, e a história acabou parecendo uma mistura de Drácula com a Lagoa Azul. Falando um pouco do elefante na sala, o grande Vlad Drácula, aqui ele é retratado com uma aparência bastante peculiar, parecendo o Lord Rothbart, do desenho A Princesa Encantada, com a máscara do Destruidor, o grande vilão de As Tartarugas Ninja. Ou de repente Roger Corman também tirou uma casquinha de um outro grande sucesso do cinema, o icônico Star Wars, com os personagens pai e filho mais famosos da cultura pop. Agora um filme que tem uma cena mostrando uma interação entre Vlad, o Empalador, e seu filho, que eu particularmente acho deslumbrante, é um que infelizmente também se tornou raro no Brasil. Príncipe das Trevas, a verdadeira história de Drácula. Um drama histórico protagonizado por Rudolph Martin, o mesmo ator que interpretou Drácula no primeiro episódio da 5ª temporada da série Buffy. Vejam como a produção desse filme mostrou de forma poética, que no fim das contas, Vlad o Empalador, tornou-se um imortal. Não no sentido literal da palavra, talvez, mas no sentido de que seu filho, já preparado para assumir seu legado caso ele não voltasse, tomou para si uma aparência quase idêntica à do pai. Notem que a imagem tem uma simetria quase perfeita, parecendo até um momento reflexivo diante de um espelho, o que é mais uma poesia, pois na mitologia mais tradicional, um vampiro não produz reflexo. E essas foram as 4 versões de Alucard que eu identifiquei. Digo Alucard porque eu acredito que ele seja o filho do Drácula que mais se destaca na cultura pop, então para não me alongar muito, em vez de ficar toda hora dizendo filho do Drácula, vou simplesmente chamar de Alucard. Sei que o personagem de Caleb Landry Jones na primeira imagem, só é um Alucard no headcanon que eu construí, que oficialmente ele é um Drácula, e o mais correto seria deixar essa foto do personagem Ingeras, que assim como os outros 3 é oficialmente um Alucard, mas agora olhem bem para essa imagem e vejam se a minha teoria de que os 2 são o mesmo personagem não tem fundamento. Ai, minha nota. Sei que é muito descaramento pedir isso depois dessa trollagem, mas se chegou até aqui, é porque está gostando do vídeo, então considere dar aquela força se inscrevendo no canal. Lembrando que se inscrever no canal não é assinar nenhum pacto diabólico. Comentar, compartilhar e dar um joinha também não vai mandar sua alma pro inferno. E se por acaso você for um vampiro poderoso, ou está vivendo uma história de amor com um, que consegue transformar lágrimas em diamantes, considere me ajudar com qualquer valor através do QR Code na tela.
Só mais uma observação sobre essas 4 versões de Alucard. O que aparece em Príncipe das Trevas, a verdadeira história de Drácula, se diferencia por seus cabelos negros. Mas é assim mesmo que Alucard aparece no game Castlevania Area of Sorrow. Calma, é sem sustos desta vez. Mentira! Ok, voltando a falar sério. Essa cena, aliada a todas as evidências e comparativos que citei até o momento, foi uma das coisas que mais me inspiraram a desenvolver essa ideia de que o Drácula de Luc Besson não é o autêntico Vlad Drácula, mas sim o seu filho e sucessor. Aqui o jovem príncipe, também chamado de Vlad, exige que seu pai seja sepultado dentro desse mosteiro, na ilha de Snagov, tal como supostamente aconteceu na vida real. Porém o padre declina afirmando que por ter sido excomungado, ele não poderia ser enterrado naquele solo sagrado, o que deixa o jovem príncipe enfurecido e o leva a erguer sua espada contra o padre. Tal como vemos o próprio Vlad Drácula, interpretado por Gary Oldman, na versão de 92, fazer com o padre que excomungou sua noiva. É bastante óbvio, e Luc Besson já confirmou, que seu Drácula é bastante inspirado no filme de Coppola, e não é de se estranhar que ele tenha tomado inspirações em muitas outras versões de Drácula e também de outros vampiros, como esse outro grande sucesso dos anos 90. Entrevista com o Vampiro. Assim como o personagem Louis, interpretado por Brad Pitt, cordialmente concorda em contar sua história desde que se tornou um vampiro, o mesmo acontece com esse Drácula. Além dos dois se servirem do sangue de ratos, o que por razões óbvias acho melhor não mostrar. E aproveitando a ocasião dessa ceia macabra, reparem bem nesses imponentes retratos na sala de jantar. 2 deles em particular me chamaram muito a atenção. Este do canto, que mostra claramente o príncipe Vlad, de Caleb Landry Jones, com sua armadura. E este mais ao centro, que mostra um nobre de cabelos negros e longos, rosto fino, e um vistoso bigode, que se assemelha perfeitamente com o retrato do verdadeiro príncipe Vlad Drácula, o Empalador, que por sua vez se assemelha ao Vlad interpretado por Luke Evans. Até o momento não notei nada de familiar nos quadros dos outros nobres, além da clássica capa preta com forro vermelho vista em muitos filmes de vampiro. Mas nos 400 anos que se seguiram desde que esse Vlad foi amaldiçoado com a imortalidade, muitos nobres podem também ter se tornado vampiros e passado um tempo no castelo, como príncipes regentes, enquanto ele percorria o mundo buscando reencontrar sua amada. Sim, no headcanon que eu estou construindo, a saga Anjos da Noite também faz parte do universo dos Vlad Dráculas de Luke Evans e Caleb Landry Jones, com esse vampiro ancião interpretado por Charles Dance, aqui chamado de Thomas, sendo o mesmo vampiro ancião que o Vlad de Luke Evans libertou ao aceitar por completo sua transformação por intermédio dele. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Que os jogos comecem. Acho que ele quis dizer que o jogo continue. Mas enfim. Agora vou comentar de uma outra cena no filme de Luc Besson que me deixou pensativo, e ao mesmo tempo com vergonha alheia, e que pode ser mais um link com o filme Drácula, a história nunca contada. Da mesma forma que o personagem de Charles Dance, chamado neste filme apenas de Mestre Vampiro, transmitiu sua maldição para Vlad o Empalador, este por sua vez, a transmitiu aos seus soldados e ao seu povo, para derrotar os turcos, e resgatar seu filho Íngeras, o que quase custou a vida do guri, já que diferente de Vlad, todo o resto parecia um bando de vampiros irracionais, enxergando o menino apenas como mais um sachizinho de ketchup. O que obrigou o Lorde Empalador a dissipar as espessas nuvens negras que havia invocado para cobrir o sol, reduzindo todos eles a cinzas, e aparentemente dando fim à sua própria existência. Mas sendo mais forte, ele foi facilmente revivido pelo misterioso cigano que insistia em ser seu servo. Provavelmente um ancestral deste cigano que serviu fielmente o seu filho 400 anos mais tarde. E esta é a cena a que eu me referia. Num dos momentos alegres entre o jovem Vlad e sua princesa, eles sujam um ao outro de comida e ele imita um morto-vivo. Ou seja, mesmo antes dele próprio se tornar um, mortos-vivos não eram novidade para ele. Embora tenha sido doloroso ver seu pai cair temporariamente sob os raios do sol, o jovem Vlad, outrora conhecido como Íngeras, pode ter superado o trauma lembrando também dos vampiros repugnantes que queriam se alimentar dele, e rindo ao lembrar deles derretendo antes que pudessem atacá-lo. Além, é claro, dele estar extasiado com a companhia de sua amada. E está implícito se a essa altura não houve nenhum reencontro dele com seu pai. O que me leva a teorizar sobre mais uma questão. As gárgulas.
Esse foi outro elemento bastante criticado no filme de Luc Besson. E nem sequer houve uma explicação sobre sua origem na história. Tudo o que foi mostrado é que elas se transformaram nessas crianças, carecas e acinzentadas, depois que seu mestre foi destruído. E depois de algumas pesquisas, eis a trama que eu elaborei para preencher esse buraco na história. Chamam isso de lealdade e gratidão! O grande príncipe Vlad Drácula foi um herói para o seu povo, mas dentre as coisas que ele não tolerava, estava a deslealdade. Esse filme mostrou o Lorde Empalador combatendo os turcos com unhas e dentes, literalmente, para que o sultão não reivindicasse o seu filho, além de 1000 crianças da Valáquia, para seu exército de janissaros, o que ele realizou com sucesso. E após ser ressuscitado, naturalmente ele permaneceria cuidando do seu filho, mesmo que das sombras, e retornaria já em plena posse dos poderes malignos que lhe foram concedidos, com os quais ele puniria qualquer um que se atrevesse a ameaçar ou simplesmente desrespeitar de qualquer forma o herdeiro do seu trono. Outra das coisas que ele não tolerava, historicamente falando, era roubo ou simplesmente desonestidade. Inclusive um dos feitos mais famosos de Vlad Drácula, narrado pelos historiadores, foi deixar na fonte de uma praça, uma bela e ornamentada taça de ouro, para que o povo usasse livremente para se servir da água da fonte, e ninguém ousava levá-la dali, pois todos sabiam do terrível destino para quem desafiasse a lei e a ordem instauradas pelo príncipe. Mas o que isso tem a ver com as crianças gárgulas? Bom, o que eu teorizei é que Ingeras, sendo o bom príncipe que Vlad previu que ele seria, ofereceu abrigo e comida aos meninos que este impediu os turcos de levarem, e que perderam seus lares e famílias por isso. Se tornará um grande líder um dia. Pensa nos outros antes de si mesmo. Mas não satisfeitos com a generosidade do jovem príncipe, que quase virou refém dos turcos como eles, os meninos cobiçaram as riquezas que havia no castelo, e tentaram deixar o lugar levando-as consigo. Espreitando das sombras, aquele que foi o grande protetor dessas crianças, se enfureceu com tal afronta. Mas como eram só crianças, Vlad nunca as machucaria. Em vez disso, ele as transformou em criaturas de pedra, condenadas a servir e proteger o seu filho até o último dia da vida dele. Dia este que acabou levando séculos para chegar. E enquanto não chegava, as criaturas procuraram pagar infinitamente mais do que haviam roubado. Embora o jovem Drácula, agora não tão jovem, ansiasse apenas em reencontrar o seu amor. Há muitos contos por aí, de pobres almas que por mexer onde não deviam, ou com quem não deviam, acabaram virando pedra. E numa de minhas referidas pesquisas, no jogo de RPG, Vampiro à Máscara, do qual nunca fui muito conhecedor, há uma espécie de criatura vampírica, que é criada por meio de rituais complexos, justamente para servirem como meros lacaios dos vampiros mais poderosos e aristocráticos que os criaram. E tais criaturas são literalmente gárgulas. E por falar em transformações, provavelmente apontarão alguns furos na minha teoria, como o fato do Vlad de Caleb Landry Jones ter virado um vampiro por ter blasfemado contra Deus, sem a interferência do mestre vampiro que transformou o Vlad de Luke Evans. Bem, em algumas histórias, é implicado que peças de roupa ou qualquer artefato ou relíquia que pertenceu a um vampiro, podem ficar impregnados com sua essência maligna, e transformar um ser humano que os utilize. E é o que eu imagino ter acontecido com Ingeras. Assim como as moedas com o rosto de seu pai foram derretidas e refeitas com o seu próprio rosto, o mesmo foi feito com as armaduras dos soldados vampiros de seu pai, para forjarem sua imponente armadura de dragão. Na tradição cristã medieval, o dragão tinha um significado ambíguo. Ele era visto não necessariamente como um ser maligno, mas também como um símbolo de poder, coragem e domínio sobre o mal. Um cavaleiro que ostentava um dragão em seu escudo, ou neste caso personificando ele por completo, não necessariamente se identificava com sua essência maligna, mas queria expressar que era tão poderoso e temido quanto a criatura, e tinha controle sobre esta. Não foi mostrado nenhum dragão no sentido literal sendo domado por Vlad o Empalador. Apenas o dragão dentro de si, que configurava sua ira, seus temores e suas tentações. Sendo a sede de sangue a maior delas, e a condição vampírica sendo na história o que mais se aproximou da figura do dragão.
Do mesmo modo que o Lorde Empalador subiu a montanha para buscar para si essa força do dragão, por assim dizer, seu filho Ingeres, lembrando desse episódio fatídico de sua vida, e ciente de que os turcos ainda ameaçavam seu reino, também almejou adquirir força para lidar com tal ameaça, mas apenas simbolicamente, usando a temida figura do dragão, feita dos restos dos dragões menores que quase o devoraram, mas foram vencidos pela fé. Uma espécie de troféu. Poderia essa ser uma estratégia militar mais segura, que não corrompesse a alma do novo Vlad como aconteceu com o Vlad anterior? Bom, provavelmente teria sido melhor o jovem príncipe deixar para trás toda a sua experiência com os vampiros e apegar-se somente a Deus. Sua fé no Senhor era a única coisa que impedia que sua alma absorvesse a essência maligna ali contida, mas no momento em que ele renunciou a Deus, seu destino foi selado. Outra coisa que pode muito bem ser apontada como um furo, é que a amada desse Vlad, chamada Elisabetta, ao reencarnar no século XIX, recebeu o nome de Mina, exatamente como a reencarnação de Mirena, que o Vlad de Lukievas encontra no século XXI. E podem argumentar que não faz sentido ter duas versões da personagem Mina no mesmo universo. Mas aqui vai meu contra-argumento. Na maioria das representações da amada de Drácula, ou da amada de algum outro vampiro inspirado nele, a tragédia que deu fim à vida da pobre moça foi cair do alto de uma torre ou de um penhasco, geralmente de forma voluntária. Tal como aconteceu na vida real, quando a princesa recebeu a falsa notícia de que Vlad foi eliminado pelos turcos, e em desespero se jogou da torre para o rio Arges. A história dessa princesa, embora igualmente trágica, aconteceu diferente. Lutando ferozmente pela vida, ao ser emboscada pelos turcos, ela ironicamente caiu diante do jovem Vlad, vítima de empalamento, não ficando claro se foi pela espada do turco que a atacou, ou pela espada do príncipe que atravessou o corpo do inimigo e a atingiu. Sendo assim, é plausível afirmar que nesse universo, a Valáquia foi governada pelo casal Vlad e Mirena, que mais se aproxima da história real, já que em ambos os casos houve o triste episódio da torre em 1462. E 18 anos depois, Ingeres, conhecido agora pelo mesmo nome de seu pai, governava ao lado de sua esposa Elisabetta, até o dia em que o sultão turco, Bayezid II, atacou a Valáquia buscando revanche pela derrota de seu pai, o sultão Mehmet II. Sim, como eu amo esse filme do Drácula de 2014, tanto quanto eu amo o filme do Drácula de 2025, argumentarei até não poder mais que ambos fazem parte do mesmo universo. Em minha explicação para Mirena e Elisabetta serem duas princesas diferentes, cada uma esposa do Vlad Drácula de sua própria geração, e suas respectivas reencarnações receberem o mesmo nome, é bem simples. A Wilhelmina Manwë, que é a reencarnação de Elisabetta, nasceu nas últimas décadas do século XIX. Já esta reencarnação de Mirena, que se apresenta apenas como Mina, nasceu mais de 100 anos depois, então é bem possível que ela seja uma bisneta da primeira, que recebeu o nome de Mina em homenagem a ela. Genial! Maravilhoso! Bom, é o que tem para hoje. Se chegou até aqui, peço aquela forcinha que mencionei na metade do vídeo. Mas se não puder, tudo bem. Agradeço a gentileza de ter assistido até o fim. Caso tenham achado a teoria interessante, queira acrescentar algo, ou como eu disse no início, discordar respeitosamente, sinta-se à vontade para deixar um comentário. Mas aviso que se baixar o nível... Rasgarei da sua barriga até o seu cérebro e me alimentarei de seus intestinos. Mas não agora. É importante esperar que o sangue inunde a cabeça. Brincadeira. Auf Wiedersehen.